Bom dia a todos, aqui o Roger Batê. Hoje é dia 14 de abril de 2014 e vou comentar os trades realizados no mini índice. Comecei o dia ruim, então vamos lá. O mercado abriu no 0 a 0, começou a cair devagar, o volume estava muito baixo. Aqui esperei, ele fez esse candle de repique sobre a média de 20 do 15 minutos, aí comprei. Eu estava ciente que estava contra a média de 20 dos 5 minutos, mesmo assim, para mim isso era uma compra. Comprei, coloquei o stop aqui embaixo da mínima do dia e fui estopado. Fui estopado, primeiro trade com um stop de 140 pontos. Aí ele me mostrou então engolfo de baixo, então uma venda, vendi. Ele ficou aqui tentando passar esse ponto e de repente pum, foi para cima. Eu tinha colocado o meu stop aqui, estopei com 185 pontos, ou seja, já de cara eu tive uma perda de 325 pontos para começar o dia. Não estava muito feliz. Mas aqui então continuei a minha estratégia, que é aquela que me dá resultado. E aqui ele estava me dando claramente uma compra, um engolfo forte de alta, portanto uma compra. Comprei a 51.900 com 160 pontos de objetivo e fechei a 52.60. Aqui ele ficou de lado, perdeu, mas como ele estava em tendência de baixa, de alta, eu não quis vender aqui. Quando ele fez esse repique, esse duplo candle, essa dupla sombra sobre a média, fiz esse martelo e eu decidi comprar aqui com novamente um objetivo de 160 pontos. Então comprei a 52,20, coloquei a 180, ele foi lá e bateu, pegou a minha ordem. 160 pontos. Aí ele fez esse candle monstruoso, eu vendi aqui bem na abertura do outro, a 51.780, com 160 pontos de objetivo novamente, e fechou rapidamente, foi lá, foi buscar o meu objetivo. Então, terceiro trade positivo, aqui ele fez isso, ele não conseguiu romper aqui para cima, portanto não deu compra, e aqui novamente confirmou a venda, vendi a 620, com 160 pontos novamente, e foi lá e foi buscar os meus 160 pontos. E agora estou esperando. Então vamos ver aqui, ele está, vamos tirar isso para deixar mais claro, pronto. Aqui ele, enquanto eu estava gravando, ele deu compra e acabei não comprando. Mas deu compra aqui. Ou seja, no fechamento do candle era 670. Aqui tem uma compra a 670. Então estou atualmente, portanto, com 315 pontos positivos, 4 trades positivos de 160 que me deram 640 e 325 no início de perda. Então vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos mais um trade assim. Aqui a gente tinha essa compra a 670, vamos ver se 670. Então a gente vê a entrada era 670, que eu não fiz, mas ele custa passar a média, essas duas médias aqui. Então acabei entrando agora a 670, já que não tinha entrado aqui, acabei entrando aqui, mas não sei. Estou para 620 de toda maneira. Então eu estou arriscando 50 pontos, objetivo 830. Meu objetivo é 830 e aqui a gente tem esse topinho 820. Vamos ver se ele vai a 830. Ele está fazendo uma cunha. Então, geralmente costuma romper essas cunhas para voltar depois. Não está indo. Não está conseguindo passar os 820.
Não consegue passar os 720. De repente. Então, como ele foi quase até o meu objetivo, eu não vou aceitar mais perder dinheiro. Ou seja, se ele voltar aqui, eu fecho no 0 a 0. Me parece que dessa vez ele deve romper. Vamos ver. 830. Os candles estão ficando menores aqui. Vamos ver, ele tá, dá a impressão que eles vão jogar para baixo. De toda maneira, agora estou perdendo essa mínima dos 700 e eu fecho. Então eu estou a 700. Então 30 pontos de ganho. Então quando ele fechando desse jeito vai dar venda. Pronto, vendi a 660. Explicando, né? A gente tem aqui, a gente vê esse repique com candles cada vez menores, né? E aqui esse candle de baixo, que para mim confirma a nova tendência de baixa. Pronto, estopado, 770, não tem jeito. Aí eu vou esperar porque está acontecendo uma coisa que o volume caiu muito novamente. Então não tem consistência nos movimentos. A gente pode ver que tem indefinido, né? Com um volume baixo. Estamos sem fazer nada, né? Totalmente indefinido aqui, sem volume. São 11h30, parece que o dia já acabou. Eles fizeram alguma coisa aqui e, pelo jeito, por enquanto pelo menos, não está querendo nem subir nem descer. Então aqui ele fez um topo arredondado, está jogando o mercado para baixo, só que está sem volume. Não dá para operar isso. Tá vendo? E de novo está voltando a subir. Provavelmente vai cair, mas até prova do contrário está meio indefinido. Então não vou fazer nada. Bom, gente, está indefinido, está sem volume, então vou parar por aqui por hoje. Tá? Então vou fechar o meu dia com este resultado. 3 trades negativos, 3 stop pesados, um de 140, 185 e 110. E 1, 2, 3, 4 trades de 160 pontos, 4 trades positivos de 160 pontos cada um e um de 30. Total 235 pontos e um lucro líquido de 65,57 reais. Então, uma boa continuação de dia para vocês e até amanhã.